Olá, estudante, tudo bem com vocês? Mais uma vez eu aqui, professor Paulo Brito, nossa intérprete Viviana, para a nossa aula de História, né? Quais os objetivos da nossa aula de hoje? Compreender os conceitos políticos, econômicos e sociais da Primeira República, analisar a conjuntura política da Primeira República, compreender aí alguns aspectos econômicos desse período conhecido como Primeira República e identificar os conflitos aí de contestação dessa República. Mas antes da gente falar propriamente sobre a Primeira República, vamos relembrar alguns tópicos que nós temos aí no curso de História, né, nessas nossas aulas de História. O período anterior à Primeira República, então a primeira informação, né, quando a gente fala Primeira República, é esse período que vai da Proclamação, 1889, até 1930. O período anterior à Primeira República é chamado de Segundo Reinado, governo de Dom Pedro II, né? Processo abolicionista no Brasil, lembrem que esse processo começou em 1850 com a promulgação da Lei Eusébio de Queiroz e ele termina em 1888 com a promulgação da Lei Áurea pela Princesa Isabel. A proclamação da República em 1889, o incentivo à imigração, né, esse processo abolicionista, ele ocorre justamente com esse incentivo à imigração e essa troca da mão de obra africana escravizada pela mão de obra livre, imigrante europeia. E o Brasil, então, ele deixa de ter um monarca e passa a ter um presidente, né? Quando a gente pensa no feriado do dia 15 de novembro, que é o feriado da proclamação da República, nós deixamos de ser um império, deixamos de ser uma monarquia e passamos a ser uma república federativa. A gente deixa de ter um monarca, um imperador, no nosso caso Dom Pedro II, e a gente passa a ter um presidente da República. Então esses aspectos aí anteriores a essa Primeira República para a gente retomar, né? E nessa aula, gente, nós vamos então estudar o início da República, os anos iniciais da nossa República ali, né? 1889 até 1900, né, adentrando aí o século XX, a consolidação republicana, porque como nós mudamos o regime, era necessário que esse regime se consolidasse, a República das Espadas, por que será que tem esse nome, né, esses anos iniciais da República aí, até 1894, a economia na Primeira República, qual era o principal produto econômico da Primeira República, e a política do encilhamento. Então são os assuntos da aula de hoje, né? Então, para início de conversa, né? O ano era 1889 e nós temos a proclamação da República. Então, esse ano traz um novo modelo de liderança aqui para o Brasil, né? Um novo modelo de governança, que é a República. Em 1891, nós vamos ter a primeira Constituição republicana no Brasil. Não é a primeira Constituição do Brasil, né? A primeira Constituição do Brasil é lá do governo de Dom Pedro I. Essa é a primeira Constituição republicana da época da República. E já na sequência a gente vai entrar aí no século XX com essas transformações aqui no Brasil, né? Os conflitos que levaram ao fim do Império, né, a questão abolicionista, a questão escravocrata, a questão militar, a questão religiosa, não são resolvidos com a proclamação da República. Então a República precisa se consolidar nesse período inicial. Até porque militares e civis vão disputar o poder aqui, né, nessa República, os estados, as oligarquias, todos aí disputando esse poder aqui no Brasil. Gente, a Primeira República, né? Então vejam aqui essa charge do jornal O Malho, é uma charge de 1904, já do século XX. Então nela a gente percebe alguns males aí que afligiam o povo da jovem república, né? Então aqui o povo da república, a gente vai ter a miséria, os impostos, né? As desigualdades, então como se fosse aí a miserabilidade, o câmbio. Então eram os problemas que o jornal traz, essa charge, que tenta sufocar o povo que luta aí para tentar sair desses problemas que a República, não que eram problemas da República, mas que eles continuavam a existir durante o período da República, tá? Então, nosso primeiro presidente, Marechal Deodoro, forma-se um governo provisório com a proclamação da República e a expulsão da família real do Brasil. Então, o primeiro presidente do Brasil, em 1889, Marechal Deodoro.
Beleza? Aqui a foto do Marechal Deodoro. A sede do governo permanece no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro era a capital do Brasil naquela época, já havia sido Salvador, a capital do Brasil. Posteriormente vai ser transferida para o Rio de Janeiro e no governo de Juscelino Kubitschek, década de 50 do século XX, a transferência da capital federal para Brasília. República das Espadas. Por que esse nome República das Espadas, né? Esse nome República das Espadas a gente utiliza para identificar um período da história do Brasil, que é de 1889 até 1894, em que os dois primeiros presidentes do Brasil, Marechal Deodoro da Fonseca, Marechal Floriano Peixoto, eles eram do Exército, eram dois marechais. Então, esse período inicial da República, em que os dois primeiros presidentes eram do Exército, a gente identifica como República das Espadas. Bom, trago aqui uma atividade para vocês, para a gente começar a falar e ver como esses assuntos aparecem no vestibular, no Enem, para a gente treinando, né? Você que vai fazer as provas este ano, então a gente traz aqui, né? Policarpo era um patriota, monarquista conservador, foi ardoroso defensor do governo forte de Floriano, a favor do qual engajou-se na luta contra a armada rebelada. Acabou preso, condenado e executado. Teve um triste fim. Então aí um trechinho do livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, as alternativas, aquele tempo na tela e a gente volta para a correção. Pessoal, então esse texto aqui, né, vamos fazer a correção, esse texto do Triste Fim de Policarpo Quaresma, um romance fantástico da nossa literatura, do Lima Barreto, ele faz aí relação a qual período, né? Ele faz aí a República das Espadas, veja que ele traz ali a palavra Floriano, Floriano Peixoto, marechal que governou o Brasil, nosso segundo presidente militar, né? Gente, então, proclamamos a República em 1889, nós vamos ter uma carta constitucional, uma Constituição que vai ser discutida. A nossa primeira Constituição republicana, que recebe o nome aí de Constituição Liberal, né? Porque ela traz alguns aspectos do liberalismo, principalmente econômico, né? E com base no modelo da Carta dos Estados Unidos da América. O Brasil se tornaria uma república federativa, a união indissolúvel dos Estados-membros, né? Então, os estados vão fazer parte dessa república federativa. As antigas províncias
passam a adquirir uma maior liberdade econômica e política, como, por exemplo, de organizar a força militar, constituir a justiça estadual, criar impostos e obter empréstimos, né? Então, uma maior autonomia das províncias que passam a ser chamadas de estados, né? Então, a gente tinha a província do Paraná, agora a gente vai ter o estado do Paraná, né? Foi mantida a separação dos poderes entre executivo, legislativo e judiciário, tripartição dos poderes, inspiradas nas ideias iluministas, porém vai ser abolido o poder moderador, o quarto poder que competia ao imperador aqui no Brasil, ele vai ser abolido e há a manutenção da tripartição dos poderes, né? Sistema presidencialista com um presidente escolhido através de eleição para um mandato de 4 anos, muito parecido ou igual ao que a gente tem hoje nesse sistema presidencialista, né? O corpo legislativo, né, chamado de Congresso Nacional, sistema bicameral, 2 câmaras, Câmara dos Deputados, Câmaras do Senado, tá bom? Com a Constituição, o cargo de senador deixou de ser vitalício. O que é um senador vitalício, né? Na época do Império, quando alguém era eleito para o cargo de senador, ele era senador para o resto da vida dele, né? Não tinha eleição para eleger uma outra pessoa no seu lugar, só quando esse senador então morria, daí você abria uma vaga para senador. O sistema eleitoral passou por mudanças, então vamos ver essas mudanças, né? Quem que poderia votar nesse sistema eleitoral? A exigência da renda mínima foi abolida, porque no Império, para se votar, você tinha que ter uma renda mínima. Porém, a Constituição de 1891 vai dizer que somente homens, pessoas do sexo masculino, maiores de 21 anos e alfabetizadas poderiam participar desse processo político, né? Vai excluir uma grande parte da população brasileira. Quem que vai ser excluído, né? As mulheres não vão poder votar, os analfabetos não vão poder votar, grande parte da população brasileira, né? Quando eu digo grande parte aí, 70%, 80% da população analfabeta, soldados, praças não vão poder votar, religiosos também não vão poder votar, né? E o Brasil, então, passa a ser um país laico. O que isso significa? A separação do Estado da Igreja, né? Durante o Império, o Brasil era um país católico, né? Uma religião oficial. Essa ideia de um país católico deixa de existir com a República e nós nos tornamos um país laico. É interessante perceber essa questão do país laico, gente, vou explicar para vocês na prática. Até 1889, quem fazia certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de óbito, contrato de compra e venda, era a Igreja Católica. A partir de 1889, esses contratos passam a ser feitos em cartório civil. Beleza? Gente, trago aqui um quiz para vocês da PUC Paraná. A gente tem um texto aqui, né? E ele vai perguntar para a gente, o texto acima inaugurou no Brasil. Façam a leitura do texto, aquele tempo, 1 minutinho na tela e a gente volta com a correção. Pessoal, aqui a nossa correção, né?
Concidadãos, o governo provisório, simples agente temporário da soberania nacional, é o governo da paz, da liberdade, da fraternidade e da ordem. No uso das suas atribuições e faculdades extraordinárias de que se acha investido, promete e garante a todos os habitantes do Brasil, nacionais e estrangeiros, a segurança da vida e da propriedade, o respeito aos interesses individuais e políticos, salvo as limitações exigidas pelo bem da prática legítima defesa do governo, proclamado pelo povo, pelo Exército e pela Armada Nacional. O texto acima faz referência a que período, gente? Ao período republicano, a esse governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca. Bem tranquilo, né? Pessoal, política do encilhamento. Nosso principal produto econômico da Primeira República continuava a ser o café, né? Esse produto que foi tão importante na época do Império, o ouro verde, né? A formação da elite econômica do Brasil através do café, os chamados barões do café. Então, no início do século XX, no final do século XIX, início do século XX, a gente vai ter a política do encilhamento. Então, foi uma crise econômica que aconteceu no Brasil na transição da monarquia para a república, né? E a crise vai ter o apogeu aí no governo do Marechal Deodoro da Fonseca. Então é uma crise econômica, o Brasil precisou pagar os empréstimos, né? Então havia alguns acordos comerciais que precisavam ser cumpridos, nós tivemos uma mudança no governo, então isso gerou uma crise política e gerou uma crise econômica também. Para movimentar a economia, o nosso ministro da Fazenda na época, Rui Barbosa, ele vai adotar medidas para estimular a economia, estimular o consumo. Quais foram essas medidas, né? Emissão de papel moeda, ou seja, ele vai emitir dinheiro, a Casa da Moeda vai fabricar dinheiro, e ele vai flexibilizar aí as regras para a concessão de empréstimo. Então, qual era a ideia, né, do ministro Rui Barbosa na política do encilhamento? Emitir papel moeda, colocar dinheiro em movimentação na economia, ao passo que ele permitia que as empresas conseguissem os empréstimos de uma forma mais fácil. Será que isso deu certo, gente? Vamos ter que dar uma olhada nessa política, né? Quais as consequências dessa política do encilhamento? Gente, com mais dinheiro em circulação, com mais dinheiro na praça, a tendência dos preços qual é? Subir. Primeiro resultado da política do encilhamento, inflação, né? Os produtores sabiam que tinham dinheiro circulando, né, em uma quantidade maior, então eles vão subir o preço. Especulação financeira, crise econômica, déficit nos cofres públicos. Déficit nos cofres públicos. Muita gente vai pegar dinheiro emprestado, então vai fazer com que o Estado, né, fique aí com essa crise econômica nos cofres públicos. O que é uma especulação financeira? Como as regras para acesso aos empréstimos foram flexibilizadas, muitas pessoas que não tinham condições, sabiam que não tinham condições de pagar o empréstimo, solicitavam esses empréstimos, tinha acesso ao dinheiro e depois não conseguia pagar os empréstimos. Né? Então, essa especulação financeira que vai gerar um déficit nos cofres públicos, porque o governo acabava emprestando dinheiro para essas pessoas que não tinham condições depois de manter o pagamento do financiamento, de devolver esse dinheiro para o Estado. Né? Para contornar isso, o que o Brasil vai fazer? Contrair um novo empréstimo com a Inglaterra e se endividando ainda mais. Então, vejam que essa ideia de emitir papel moeda, flexibilizar o crédito, não foi uma ideia muito positiva para a economia no Brasil. Essa ideia proposta pelo nosso ministro da Fazenda da época, Rui Barbosa, esse personagem aqui, importante na nossa história, o Rui Barbosa, né? Ele foi destacado como jurista, advogado, político, diplomata, escritor, filólogo, jornalista, tradutor e orador. É um dos principais intelectuais do início do século XX, um dos principais intelectuais do seu tempo também, né? Ele foi representante do Brasil na conferência, na segunda conferência de paz em Haia, na Holanda. E o seu discurso até hoje é lembrado e por conta do seu discurso ele fica conhecido como Águia de Haia, né? Um excelente orador, a figura do Rui Barbosa. Posteriormente vai disputar a presidência do Brasil, não vai ser eleito quando disputa a presidência do Brasil, mas a gente tem aí uma figura importante da nossa história que é o Rui Barbosa. Gente, em 1894 a gente vai ter a eleição do primeiro presidente civil, ou seja, né, de um não militar para a presidência do Brasil, que é o Prudente de Moraes, né?
Com o apoio dos cafeicultores paulistas, o Prudente de Moraes vai ser eleito presidente. Gente, com o apoio dos cafeicultores paulistas, a gente já começa então aí a pensar a discussão da política do café com leite, né? Essa política do café com leite que a gente já ouviu aí em alguns momentos da história, a gente vai retomar os estudos da política do café com leite aqui, o que será essa política do café com leite, né? O Prudente de Moraes, ele vai procurar normalizar a vida política do Brasil, né? Até anos de confronto político-militar entre os políticos civis e os políticos militares, então ele tenta um governo de coalizão, aprovando as medidas pacificadoras, governo de Prudente de Moraes, nosso primeiro presidente civil. Gente, foco no Enem, no vestibular, uma questão sobre política do encilhamento, como que isso aparece no Enem, como que isso aparece no vestibular. Vou deixar aqui para vocês, né? A crise do encilhamento, ocorrida durante o primeiro governo republicano, provocou um descontrole na economia nacional. Essa crise, as alternativas aqui para vocês, tempo na tela e a gente volta para a correção. Pessoal, bem tranquilo, o que a Universidade Federal do Espírito Santo pergunta para a gente sobre a política do encilhamento? Vamos ver a resposta correta? Eu tenho certeza que você acertou, né? Olha aqui, foi consequência da política econômica financeira que faz a emissão do papel moeda e do crédito aberto, como a gente acabou de ver, adotada por quem? Por Rui Barbosa, que era ministro da Fazenda do governo do Marechal Floriano Peixoto, Marechal Deodoro da Fonseca, beleza? Bem tranquilo a gente resolver essa questão. Pessoal, aqui as nossas considerações, já caminhando aí para o finalzinho da nossa aula, né? A República no Brasil, portanto, foi proclamada no dia 15 de novembro de 1889. O primeiro presidente do Brasil foi o Marechal Deodoro da Fonseca, a gente deixou de ter um imperador, expulsamos a família real do Brasil, né, expulsamos Dom Pedro II, e a gente passa a ter um presidente da República eleito pelo voto com mandato de 4 anos, né? República das Espadas é esse período aí inicial da nossa República, né? Os 5 primeiros anos da nossa República, em que os 2 primeiros presidentes, eles eram militares, Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto, né? Política do encilhamento do Rui Barbosa, emissão de papel moeda, flexibilização
para a concessão de crédito, que vai gerar inflação, especulação financeira, vai gerar uma crise econômica, a gente vai ter novamente que contratar um empréstimo com a Inglaterra, né? Prudente de Moraes, primeiro presidente civil eleito aí com apoio dos cafeicultores paulistas em 1894. Aqui as nossas referências da aula, gente. Agradeço a companhia de vocês mais uma vez. Muito obrigado, se cuidem e até o nosso próximo encontro.